Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante. A nossa aula é breve, porém extremamente importante. Nós vamos falar sobre o sujeito poético, aquele tal eu lírico que dificilmente a gente encontra nos textos, a gente tem uma certa dificuldade em localizá-lo, não é mesmo? Então, primeiramente, para que serve o eu lírico? Por que essa expressão existe e por que os poemas utilizam desse artifício? Bom, é simples. Imagine-se que eu vou criar uma página no Instagram e aí eu não quero que as pessoas... Uma página de textos. E aí são as minhas reflexões, são os meus pensamentos, são os meus pontos de vista. Só que eu ainda sou tímida e não quero que as pessoas saibam, que as pessoas descubram que aqueles textos são meus, eu, Lica, falando. Então, o que eu faço? Crio uma página anônima. Não coloco o meu nome diretamente ali, eu não estampo a minha identidade. Ou então eu crio um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É como se fosse um apelido dado a uma pessoa que já tem um nome de batismo, mas não quer que esse nome seja divulgado. E é muito interessante que nós temos autores da língua portuguesa, autores brasileiros, famosíssimos inclusive, que faziam uso assim fortíssimo do pseudônimo. Um deles é o Fernando Pessoa, que tinha vários pseudônimos. Um deles que eu gosto muito é o Alberto Caeiro. E por que Fernando Pessoa fazia isso? Ele dizia que ele, enquanto indivíduo, ele por si só não era ele era um composto de várias personalidades, todas vivendo dentro de uma mesma casa que era o seu corpo físico. E esse viver dentro da mesma casa permitia que ele desenvolvesse personalidades com características distintas. Então, a cada texto que ele escrevia, ele assinava com o nome de uma dessas personalidades que ele mesmo carregava dentro dele. Né? Nós todos temos mais de uma personalidade. Nós temos a nossa personalidade quando estamos calmos, felizes, contentes com a vida. Temos uma outra personalidade quando estamos irritados com alguma coisa, quando nos sentimos injustiçados. E essa variação de humor, essas nuances da personalidade, fez com que, para que o poema se formasse, houvesse uma regra, tinha que ter uma regra, tinha que ter ali um ponto de equilíbrio, né, meus amores? E esse ponto de equilíbrio nós podemos chamar de eu lírico. Quem é o eu lírico do texto? Nem sempre é aquela pessoa que assina um nome lá embaixo como autor do texto. Muitas vezes, a fim de se esconder dentro dos seus próprios textos, o eu lírico ele se camufla ali nas entrelinhas, ele se esconde dentro daqueles sentimentos e aí ele não deixa a gente saber se aqueles sentimentos de fato são dele ou não. O nome disso é abstração. Os poemas falam geralmente de coisas muito abstratas, que são sentimentos, emoções e reflexões. Para sustentar essa abstração, o poema ele usa do artifício do eu lírico, porque uma vez que fala quem é o eu lírico do texto, ou o que o eu lírico quis dizer na estrofe tal, a gente tira toda a responsabilidade do autor do texto e acarreta em cima desse tal eu lírico que, por ser abstrato, não pode ser atingido, não pode ser atacado, não pode ser condenado, certo? Então é um argumento, é um artifício que utiliza. E o eu lírico, ele também é responsável pela sentimentalidade do texto. É ele quem sobrecarrega o texto das emoções, sejam elas boas ou ruins, é o eu lírico o responsável
pela plurissignificação das emoções, dos sentimentos. É por isso que, muito naturalmente, nos exercícios escolares, até do cursinho mesmo, tem perguntas como: o que o eu lírico quis dizer com isso? O que o eu lírico esclarece na estrofe tal? Aí você tem que esquecer o autor do texto e procurar o eu lírico presente ali. O eu lírico é invisível. O eu lírico não é palpável, não é alguém que você olha dentro do olho, que você faz uma leitura corporal, analisa, para depois chegar à conclusão do que ele quis dizer. O eu lírico, meus amores, ele é uma válvula de escape. É um recurso utilizado para que os autores possam fugir da responsabilidade de sentir e deixar aquele sentimento ali. Sabe o que é legal? Que o eu lírico ele é capaz de falar sobre emoções e sentimentos que talvez ele em si não sinta. Ele em si não pensa daquela forma. Tem um fragmento de Fernando Pessoa que ele diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente ser dor que acaba por sentir, por ser dor, a dor que devera sente. Uma coisa assim, ele fala isso. Então, ele diz que os poetas, eles fingem o tempo todo. Eles fazem de conta que estão sofrendo ou eles fazem de conta que estão felizes e eles fazem de conta vestidos da capa do eu lírico. É um fingidor. Por isso que a gente não pode pegar um texto e ler a flor da pele. Falar assim, isso é Manuel Bandeira quem está dizendo. Talvez seja, tem situações em que realmente é o autor quem está falando, mas na maioria delas quem diz é o eu lírico. E se nós não tivermos essa malícia de compreensão, se a gente não ler os poemas com esse olhar crítico, dificilmente compreenderemos a obra, dificilmente conseguiremos responder as questões que se seguem. Né? Então a gente já sabe, o eu lírico é aquele que sente, que se expressa, que nem sempre é o autor do texto. E por que lírico? Vem da lírica, um estilo literário, um estilo linguístico muito importante, e ele tem esse nome porque ele é da lira mesmo, um instrumento musical que era utilizado lá atrás, no início, nos primórdios da literatura, para que os poemas e as canções fossem declamadas em praças públicas, e a lira ela dava musicalidade aos textos. Então, a lírica ou eu lírico é isso, é o ser que canta e encanta ou desencanta as pessoas. Por isso, eu lírico. Então, sou eu, o personagem que carrega todo o lirismo, todo o sentimento, toda a emoção dentro de mim. Não obrigatoriamente eu, Lica, eu, humano, mas eu representada no texto que eu produzi. É isso, meu lírico. É o ego do texto, né? A parte que ninguém vê, mas sabe que existe, tá ali para te contar alguma coisa. É só isso. É só isso que o eu lírico faz, né? E o objetivo final do poeta é fazer com que o leitor, enquanto leia seus versos, ele se comunique com o eu lírico e passe a sentir, ou pelo menos se aproximar daquilo que o eu lírico sente. É isso que o poeta faz. É essa a intenção dos poemas. Não se escreve só para desabafar, porque se fosse desabafo, eles escreviam num diário, concorda? Então, se um poema ele foi publicado, a intenção do poeta é essa. Ele acredita que o eu lírico está pronto bastante para convidar você, para convidar a mim, a participar com ele desse colossal de emoções, dessa imensidão de sentir. É isso que o eu lírico faz. Te convida a sentir os textos, a procurar nas entrelinhas o que ele quis dizer com isso. O que ele sente ao falar assim? O que esse eu lírico está querendo falar? Onde ele quer chegar? Ele está falando de desilusão amorosa? Ele está contente ou descontente? Como é que é as coisas? É por isso que para analisar um poema é muito importante que você limpe a sua alma, limpe o seu coração e mergulhe com leveza dentro do texto para que assim vocês possam compreender
e se comunicar com esse tal eu lírico, que na maioria das vezes não é o nome, aquele que assina lá embaixo como o autor do texto. Na verdade, é uma personalidade do autor oculta, escondida ali naquilo que é o eu lírico. Ele sente, mas não quer contar que é dele, então ele deixa lá nas costas do eu lírico, tá bom? Então, o eu lírico é um personagem fictício, criado única e exclusivamente para assumir a responsabilidade de sentir e convidar o leitor a sentir com ele as emoções apresentadas ali naquele pequeno texto. Ok, meus amores? É só isso. Não tem mais. Simples assim. A vida é simples assim. Tá bom? Eu vou pedir que vocês leiam o assunto 5 da apostila. Espero que todos tenham. Ali está escrito tudo que eu já disse para vocês. Tá bom? E em seguida, aqui tá falando assim, vamos praticar. É só para vocês fazerem a leitura desses textos, para depois vocês fazerem os exercícios. São só 4 exercícios. É mais leitura que qualquer outra coisa. Façam isso por mim, por vocês, por nós, pela nossa comunidade escolar. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, se não tiver ficado clara a minha explicação, não hesite em me mandar mensagem. Se não quiser falar no grupo, pode mandar mensagem lá no privado mesmo. Eu estou disponível, estou aqui para responder vocês. Só prestem atenção nos horários, feriados, domingo, à noite. Aí não, né, galera? Aí eu tô curtindo minha família, cuidando do coração e da alma, tá bom? Fora isso, pode mandar mensagem qualquer hora do dia. Tô aqui, tá bom? Beijos de luz, tô morrendo de saudades de vocês. Fiquem em casa, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Não tem nada mais importante na vida e não tem nada que nós possamos fazer contra a pandemia, a não ser nos cuidar e cuidarmos uns dos outros, ok? Beijos, se cuidem. Eu amo muito vocês.